Francis morreu há algum tempo, mas já sabemos que é uma morte fake como a do Damian. O cara também descobre que o Albright era um aluno do Francis, só que de repente as alucinações do bilionário voltam, pois ele deixou as pílulas caírem durante o tiroteio na casa. E aí ele acha o endereço da mulher do Francis e decide ir até lá para ver se consegue a fórmula das pílulas. Ao chegar no lar para idosos, ele mente para Phyllis que era um aluno do marido dela e diz que tem interesse em continuar a pesquisa dele. Então Phyllis conta que os papéis da pesquisa estão guardados em uma caixa e que a Albright vem visitá-la toda semana, já que a mulher tem Alzheimer, e por isso ela não suspeita que está sendo enganada por Damian. Com isso, o bilionário começa a desconfiar que Francis roubou o corpo do seu aluno Albright, e está o usando até os dias de hoje para visitar a ex-mulher dele. E aí Damian pede para ela ligar para o Albright para ele vir ao asilo. E esse plano dá certo, e Damian aponta uma arma pro Francis, que está no corpo do Albright. Só que o doutor diz que só estava tentando fazer o bem, pois grandes gênios da humanidade morreram de velhice ou por conta de doenças. Ele também fala que poderia ter construído uma vida ao lado da sua ex-mulher, se o Alzheimer não tivesse apagado as memórias dela. Então Damian pede mais pílulas, mas Francis explica que elas servem justamente para ir apagando aos poucos os resquícios de Mark que ainda permanecem no corpo, como um instinto militar do cara. Já se Damian parar de tomar as pílulas, Mark irá assumir o corpo, e a mente do bilionário cairá no esquecimento. E aí Damian decide sequestrar Francis para ir até o laboratório, mas um dos homens da Biogenic consegue desarmar o bilionário e tenta colocá-lo em um porta-malas. Só que Madeleine chega bem na hora, e ajuda Damian atirando em um dos guardas. Então esse guarda chama o bilionário pelo nome, e com isso Damian percebe que é Anton em um novo corpo, pois o antigo pegou fogo naquele tiroteio, sendo que Anton já trocou de corpo antes, e por isso ele não precisa levar semanas para se acostumar. Com isso, Anton joga lenha na fogueira e conta pra Madeleine que esse não é o marido dela. E aí o bilionário rouba as pílulas do cara e consegue resolver o problema das alucinações, e em seguida eles fogem de carro com a garotinha. Só que Madeleine pede para parar o veículo e pergunta pro Damian qual é a data do aniversário da Ana, mas o cara não sabe a resposta e é forçado a contar toda a verdade pra Madeleine, que fica chocada ao saber de tudo e se pergunta como irá contar isso pra filha dela. Então Damian diz que não sabe, mas que precisa ficar ao lado delas para protegê-las dos ataques da Biogenic. Após isso, o cara vai até a mansão do seu amigo Martin para pedir o jato dele emprestado para os três fugirem do país. Só que Damian tira a Ana de lá e explica que o garoto morreu há 2 anos atrás. No andar de baixo, Martin conta que arrumou um novo corpo pro filho dele que estava doente, mas o cara pensa que o corpo havia sido criado do zero e não roubado de outra criança, mas Damian conta toda a verdade. Então Martin demora para digerir isso e decide ajudar Ana e Madeleine a fugir de lá, pois ele tinha chamado os homens da Biogenic para a mansão. Enquanto isso, Madeleine vê um veículo de longe e pensa que é Damian vindo resgatá-las, mas na verdade são os caras da Biogenic que levam as duas embora. E aí o plano dá certo, e Damian chega até um depósito abandonado que serve de fachada para esconder o laboratório.